Bom dia, amados. Graça e paz no Senhor Jesus. Mais um domingo estamos juntos. Amém. Glória a Deus. Que alegria. Muito obrigada pela sua companhia. Você é muito importante. Todos os domingos nós falamos isso porque é verdade. Nosso coração se alegra ao vê-los aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Temos esses momentos tão gostosos de comunhão. Muito obrigada. Deus fortaleça a sua vida, que haja paz no seu lar, que seu coração esteja leve, que o Espírito Santo esteja aí contigo para nos alimentarmos da palavra do Senhor, para passarmos aí mais uma semana abençoada. Amém? E como todas as manhãs, eu te convido para lermos um versículo da palavra do Senhor juntos. Você poderia, por favor, abrir a sua Bíblia? Lá em Salmos. Salmo capítulo 63, Salmo 63, apenas o versículo 1. Salmo 63, leia comigo, irmãos. Abra aí a sua Bíblia, seu aplicativo. Vamos ver aqui o que o salmista nos diz nesse versículo pequeno, mas que tem tanto a nos falar, né? A introdução aqui da minha Bíblia diz assim: Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E o versículo 1 diz: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém? Irmãos, Davi, mesmo sendo rei, era homem sujeito às fraquezas, limitações e angústias, mas ele ansiava por Deus. Viveu grandes experiências com o Senhor. No texto que lemos, Davi fala daquele que é o Senhor da nossa vida. Davi, ele começa o versículo já declarando: ó Deus, tu és meu Deus. É expressão, amados, de alma sedenta, que busca o Senhor, que reconhece o senhorio do Senhor Jesus, de Deus em sua vida. Amém? Ele reconhecia o quanto Deus, ele precisava de Deus, ele estava numa terra seca, no deserto, e ele ansiava pela presença do Senhor. No texto que lemos, Davi fala que ele é o Senhor. Ó Deus, tu és meu Deus. É a expressão de alma sedenta. Nesse texto, ele nos mostra como encontrá-lo. Quando ele diz, de madrugada te buscarei. Falando de uma intimidade, de uma dependência com aquele que é o dono da nossa alma. De madrugada, à tarde, à noite, eu anelo pela presença do Senhor. Eu busco Deus na minha vida para passar esse momento de fraqueza, de limitação e de angústia. Davi expressa sua maior necessidade quando ele declara no versículo: a minha alma tem sede de ti. E ele expressa o quanto precisa do Senhor quando ele diz: a minha carne te deseja muito. Isso é o que precisa estar no coração daquele que busca uma vida abençoada, desejar o Senhor. O lugar a que Davi se refere era uma terra seca e cansada, era um deserto, como o mundo em que vivemos não tem nada a nos oferecer, mas o Senhor Jesus também nos chama hoje para vivermos novidade de vida, porque ele é a fonte de água viva. Assim como Davi reconheceu o senhorio e foi vitorioso, o Senhor quer que nós reconheçamos isto também, que Jesus é essa fonte que mata a nossa sede. E assim usufruiremos de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não é só Davi que é vencedor, que foi vencedor nesse momento difícil, amados. Eu sou, você é, porque o mesmo Deus que estava lá com Davi, no momento de aflição, em momentos de fraqueza, em momentos de limitação, ele está aqui.
Ele está aqui na minha casa, ele está aí na sua casa, e ele pode falar ao seu coração, independente do deserto, o qual você esteja passando. Você, sua família, independente da tristeza, a qual está aí dentro do seu coração, é esse Deus. Basta nós clamarmos, basta nós termos essa intimidade de madrugada, pela manhã, nos nossos quartos, trancarmos e nos derramar a nossa angústia, porque a palavra diz que o nosso Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Amém? Feche seus olhos nesse momento, coloque nas mãos do Senhor todas as suas dificuldades, as suas angústias, tudo que está pesando no seu coração, que durante a sua semana tirou a sua paz. Vamos agradecer também pelas vitórias que ele te deu, amados. No meio também de toda angústia, nós temos que olhar para o alto, para as bênçãos que o Senhor nos dá. E eu tenho certeza, se você está aqui hoje comigo, o Senhor Jesus lhe abençoou. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, queremos, na tua presença, primeiro pedir perdão pelos nossos pecados, aceitar nossa oração. Espírito Santo, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, mas nós declaramos que nós te amamos, Pai, e queremos te agradecer pela tua palavra, porque independente das situações as quais estejamos vivendo, ela é viva, ela vem ao nosso encontro, ela nos consola. Nós repreendemos através dela toda a armadilha do inimigo para tirar a nossa paz, a nossa alegria. Obrigada, Pai, pelo livre acesso que nós temos à tua palavra. E nós queremos dizer, Senhor, nessa manhã, que como Davi, nós temos nossas fraquezas, nossas angústias, nossas limitações, mas nós declaramos também que tu és o nosso Deus. Tu és, Senhor, a nossa força. E obrigada porque tu tens sido fiel às nossas vidas. Estamos atravessando esses momentos tão difíceis de pandemia, mas o Senhor tem nos sustentado. E que possamos, Pai, como salmista, buscar a tua face. Que possamos, Senhor, ter intimidade contigo através da tua palavra e da oração. Que possamos te buscar pela madrugada, durante o dia, à noite, independente do local ao qual estejamos, Pai, que possamos estar ligados contigo. Tu és, Pai, a fonte de água viva e nós te agradecemos por isso. Coloco nas suas mãos cada família aqui representada, que está conosco aqui através do Zoom. Te agradeço muito pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Vai ao encontro de cada um nesse momento. E nós entregamos esse domingo em tuas mãos. Entregamos a nossa IBD, a vida do pastor. Fala conosco, Pai. Te entregamos o culto à noite, todas as programações que estarão voltando ao culto presencial. Abençoe a tua igreja, que seja agronomia, possa regressar, Senhor, à tua casa, um verdadeiro avivamento, Pai. Que essa pandemia, Senhor, nos faça crescer contigo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Muito obrigada por mais uma semana concedida e mais uma que se inicia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero dar também as boas-vindas a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Sermão do Monte, sendo um cristão de verdade. Nós podemos ver, né, uma ênfase grande no Novo Testamento em o cristão ser, né, até mesmo antes de fazer. Nós, agora na pandemia, então, entendemos de uma forma mais profunda essa necessidade, né, da essência, da substância, de um relacionamento profundo com Deus, para que possamos, então, prevalecer mediante as circunstâncias que fogem ao nosso controle. Também, né, o Sermão do Monte especificamente fala sobre a questão da necessidade de uma postura correta nos relacionamentos, que é um outro grande desafio, né, principalmente com aquelas pessoas mais próximas a nós, né, e que às vezes a gente não sabe conviver
de uma forma bíblica. E quando olhamos, então, o Sermão do Monte, na sua linguagem assim tão enfática, pensamos, então, de que é impossível de viver no nível de um relacionamento profundo, biblicamente falando. Por isso, eu quero dar continuidade, né, hoje aqui com você, para que juntos nós possamos estar aprofundando o nosso conhecimento, né, dentro dessa questão aí do Sermão do Monte. O texto que nós vamos ler hoje está aqui em Mateus, no capítulo 5. Nós estaremos fazendo a leitura aqui do capítulo 5, do verso 43 ao verso 48, que diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, eu olho para esse texto e vejo a necessidade de nós estarmos sendo exemplo nos relacionamentos. E também temos uma convicção forte de quem é o nosso próximo, né? E havia uma confusão nesse tempo entre os judeus, que eles entendiam, em primeiro lugar, que o próximo era o seu compatriota, né? Também eles tinham um entendimento que seria, além do seu compatriota, aquela pessoa que pudesse fazer parte da família, né? Do seu ciclo familiar mais íntimo. E também daquela pessoa que faz parte do seu ciclo de familiar ou de amizade, que eles tinham um grande apreço e que, então, eles estavam completamente descompromissados com as outras pessoas. Eles podiam agir do jeito que bem entendia, porque, afinal de contas, aquelas pessoas eles não consideravam como seu próximo. E eles fazem uma declaração aqui que é uma verdadeira aberração, que nunca estava na lei. O verso 43, né, é uma conclusão rabínica, né? Nunca Moisés quis dizer isso. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não tem base na Bíblia em ponto nenhum, né? Era uma conclusão errada, como também eles tinham uma conclusão sobre a vingança equivocada, sobre a questão de falar a verdade, também de uma forma equivocada, como uma conclusão errada que eles tinham também na questão do relacionamento conjugal, né? Então, Jesus ele está colocando aqui, né, um parâmetro para dizer, então, que nós podemos ser exemplos nos relacionamentos que estamos inseridos. Por isso que nós estamos também trabalhando nesse período essa questão da necessidade do autoconhecimento à luz da Bíblia. Eu sei que você, né, que está agora conectado aqui, tem relacionamentos e deseja que esses relacionamentos possam trazer, né, realmente crescimento, tanto para você quanto para as pessoas em que você se relaciona. E eu coloquei aqui, né, algumas reflexões aqui, né? Será possível conviver com as pessoas ao nosso redor, desfrutando de apoio, confiança, paciência, compromisso, humor, compatibilidade, cooperação, adaptabilidade, amizade, coragem, entusiasmo e altruísmo, né? Eu sei, né, de que às vezes se consegue isso, né, mas não é comum, né? Geralmente, relacionamentos são desafiadores. E para chegar num nível desse, né, de apoio, de confiança, de paciência, de compromisso, de humor, de compatibilidade, de cooperação, de adaptabilidade, amizade, coragem, entusiasmo e altruísmo, é um desafio
muito grande, né? E nós, como crentes, muitas vezes nos sentimos pressionados para viver num nível desse, com pessoas que estão ao nosso redor, de sermos instrumentos para que isso também possa acontecer. Mas muitas vezes, né, os relacionamentos são bastante superficiais e também nós chegamos ao diagnóstico porque falta um autoconhecimento, né? O próprio Jesus, então, ele vai falar que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas se a gente não se conhece, né? Tem até algumas pessoas de que chegaram à conclusão de que elas não gostam delas mesmas, né? E isso precisa ser corrigido à luz da Bíblia, né? Aqui mais uma pergunta para a nossa reflexão. Será que somos capazes de extrair o melhor de cada um de nós e assim gerar resultados e avanços positivos na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, né? E na vida ministerial também, né? É bom quando nós nos reunimos aqui, né, ou na igreja, e nós então temos um relacionamento cordial, né? Mas quando se surgem algumas situações, né, por exemplo, quando se tem talvez uma assembleia de membros, ou quando se tem alguma reunião ministerial, né, ou quando se há algum tipo de necessidade de uma conversa mais profunda, né? Será que se mantém, né, essa tendência de se ter um relacionamento saudável, ou as rusgas começam a aparecer? Estou falando isso numa relação de igreja, né, que às vezes é esporádica, principalmente também nos relacionamentos em que nós temos assim uma convivência mais diária, né, rotineira, aí que o desafio se torna ainda maior, né? Mas será que você se conhece, né? E eu queria então colocar para vocês alguns traços de personalidade que possam nos ajudar a entender então a maneira como Deus nos fez, né? E também de reconhecermos de que, seja como foi que Deus nos fez, Ele pode nos moldar, né? E as nossas características serem usadas, então, para a glória do nome dEle, e também nos ajudará a sermos agentes de mudança nos relacionamentos que nós estamos inseridos, ok? Então, nós vamos falar aqui de alguns personagens bíblicos, né, com as suas características, que são traços de personalidade, e, sem dúvida alguma, você também vai se identificar. O propósito nosso é fazer com que haja em você a possibilidade do autoconhecimento à luz da Bíblia e, juntamente, então, com a descoberta do seu estilo de evangelização, você também possa descobrir, né, os seus traços de personalidade, né, o seu tipo de personalidade, para que você possa se conhecer melhor, conhecer também as pessoas que estão à sua volta, e isso ajudar, então, para que você possa chegar nesse nível que a Bíblia coloca aqui, de você amar os seus inimigos e orar também por aqueles que te perseguem. Então, nós vamos começar pelo Paulo, né, que é um líder, né, dominante, né? E aí nós vamos colocar aqui algumas características dele, que você já deve conhecer, né? E outras talvez que você também vai se identificar, ou certamente você também conhece pessoas com esse traço de personalidade. Eu quero só enfatizar de que Paulo era líder, né? Não necessariamente você precisa ser líder, né? Mas essa característica, né, no seu perfil de personalidade, você pode ser uma pessoa dominante, ok? E não tenha esse nome dominante como uma coisa ruim, né? É um traço de personalidade, é um perfil que você tem, que Deus te fez, e se usado da forma correta, vai trazer ótimos resultados, mas também vai acender o sinal de alerta, como também nos demais perfis de personalidade, que vai exigir também que Deus possa estar trabalhando, né? Mas vamos ver aqui o apóstolo Paulo. Ele é educado na renomada escola de Gamaliel, e ele então se tornou extremamente religioso, né?
nós podemos perceber, né, que os traços de personalidade deles se apresentam nas circunstâncias que eles estavam envolvidos, né? Esteve presente no apedrejamento de Estevão, e a Bíblia vai dizer, então, que ele consentia com aquele negócio, né? E ele tinha uma posição de autoridade ali, que ele poderia até mesmo parar, né? Também mostra o nível de frieza dele quando ele entendia, então, de que uma decisão precisava ser tomada e fosse qual fosse a consequência, deveria ir até as últimas consequências, né? Nós podemos ver, então, que ele se apresenta, né, como uma pessoa fria, em determinado momento até cruel. A Bíblia vai dizer que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, né? E a gente tem que entender, então, de que o diabo pode até pegar, né, um traço disso e potencializar, mas que, às vezes, então, as pessoas elas têm essa consciência de que o certo precisa ser feito, né, e de que existem, então, os efeitos colaterais. E uma pessoa dominante, por exemplo, ela não sofre muito com isso. Ela entende, então, de que algumas coisas ruins acontecem para que a verdade, né, para que o melhor possa ser estabelecido, né? Então, quando se coloca aqui que é uma pessoa cruel, né, nós estamos colocando aqui dentro desse traço dominante pessoas de que entendem de que decisões difíceis precisam ser tomadas, né? E as consequências então acontecem. Então, antes da conversão, ele era um religioso, zeloso, ativo, cruel com aquelas pessoas que o contrariavam, né? Então, nós podemos perceber que uma forte tendência dos dominantes, quando movido pelo ódio e pela intolerância, né, é essa questão de ser frio e cruel, mas dentro dessa perspectiva de que a verdade tem que prevalecer e de que as pessoas que fazem coisas erradas têm que arcar com as suas consequências. E isso, então, faz com que eles possam ir para casa dormirem tranquilos, porque eles entendem, então, de que, infelizmente, aquilo deveria acontecer, mas ele não se afeta emocionalmente com isso. Nós vamos ver que os outros traços de personalidade, né, os outros perfis, vão fazer com que haja sofrimento, né? Mesmo se aquela decisão ter que ser tomada, eles sofrem mais. O dominante não necessariamente. Também tem muita força de vontade, né? Uma forte tendência dos dominantes é a força de vontade, né? E isso faz com que muitos deles sejam muito bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente, né? Se tornam até exemplos, então, e nós podemos ver isso até no apóstolo Paulo também, depois da conversão, quando ele diz assim, né, que ele era uma pessoa que tinha objetivos, que ele tinha propósitos claros, né, perseverante, e vai dizer, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esburro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Você percebe, então, que é uma pessoa com muita facilidade de traçar objetivos e seguir até o fim, até que o propósito seja conquistado, né? Eu falo isso porque quando nós começamos aqui falando desses traços de personalidade do dominante como uma pessoa fria, né, cruel, insensível, aí talvez você possa chegar e falar assim, eu não quero ser assim. Mas eu quero dizer, então, que aqui não é a condição de querer ou não querer, é uma questão da sua personalidade, né? E aí, no perfil, né, de personalidade, você precisa ser aperfeiçoado, né? E também você pode celebrar, porque há pontos fortes e há também pontos fracos. Dentro aqui do dominante, nós podemos ver que poderíamos colocar como ponto negativo a questão da crueldade, da frieza, né, da indiferença, mas você já está vendo aqui que também há pontos positivos, né? Força de vontade, né? Uma pessoa que tem metas definidas, né? Mas, por sua vez, por ser inflexível, em muitos momentos pode se tornar agressivo ou irado, né? Tem um caso que acontece, né, de uma discussão de Paulo com Barnabé, que Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo mostra, então, uma tremenda intolerância e inflexibilidade. Mas depois
ele transformado e tal, né? Pensa bem nessa situação e no final da vida ele vai falar de que Marcos era útil para ele. O que mostra, então, de que um dominante também ele tem, né, a condição de ser tocado, de ser mexido, de ser trabalhado pelo Espírito Santo. Por outro lado, também é uma pessoa que não tem vergonha de se expor para colocar as suas ideias e, quando vem justiça, né, ele se propõe, então, a ser uma voz clara, direta, para que o erro seja combatido, né? Então, nós podemos ver que a experiência de Paulo com Jesus e com o Espírito Santo vai transformá-lo de perseguidor, irado e amargo para uma pessoa calorosa e amiga, né? Pelas cartas a gente percebe, né, o carinho que ele nutria por muitas pessoas e de que é uma situação que não necessariamente é comum numa pessoa que tem, né, o perfil dominante e não tenha tido um encontro com o Senhor Jesus, né? Paulo tinha dificuldade, né, com o orgulho, então a falta de humildade pode ser uma marca também nesse perfil de personalidade. Tanto é que Deus precisou permitir que um espinho na carne pudesse ser colocado nele para que ele pudesse estar encontrando equilíbrio, né? Tem uma tendência de ser inflexível, fechado, e não valorizar as opiniões alheias, né? Ele também tinha um ritmo acelerado, uma tendência de agir com impaciência e agressividade com pessoas mais lentas do que ele, né? Então, um dominante também tem essa característica, né? Por ele ser uma pessoa com objetivo, né? Perseverante. Então, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, então eles às vezes apresentam impaciência com esse tipo de pessoas, né? Por exemplo, quando por um dominante ensinar alguém a dirigir ou alguma outra coisa, é uma impaciência muito grande, né? E aí faz isso quase que automaticamente. Depois que passa, né, a pessoa que recebeu dele, dela, uma palavra mais dura, fica ofendida, mas ele trata aquilo com uma maior normalidade possível. Eu destaquei aqui algumas dificuldades, mas nós podemos ver também que há muitos pontos fortes, né? Há um dinamismo nas relações pessoais, tem facilidade para comandar pessoas, né? E quando eu falo comandar pessoas aqui, eu estou falando da forma positiva, né? Ser um líder bem-sucedido, que influencia pessoas, né? Que faz então as outras pessoas agir também, né? Às vezes na marra, porque a mentalidade do dominante é muito prática, né? E objetiva. Então a gente percebe de que uma pessoa que tem, né, esse estilo dominante acaba sendo uma pessoa que demonstra autoconfiança e posicionamento firmes. E isso é uma coisa muito interessante e que o nosso tempo de hoje precisa muito, né? Também, né, é propenso a mudanças, né, e rápidas tomadas de decisão, né, é focado nos objetivos, né, ousados e com ritmos acelerados, estão sempre em busca de conquista, né, e também lidam muito bem com situações de pressões, né, são visionários e também gostam de inovações. Verdade, só para porque a Tamires ela fez uma colocação geral ali que eu acho que é importante da gente separar, que ela coloca se esses traços de personalidade se assemelham aos temperamentos, se isso é um estudo paralelo ou complementar. Aí okay. Se assemelha aos temperamentos. Geralmente o dominante, né, segundo aquela lista de temperamentos mais usadas, são coléricos, né? Os coléricos. E aí também nós precisamos entender que o nome colérico, quando você ouve, parece ser uma coisa ruim, né? Não, mas é um traço de pessoas que são diretas, né? Que são objetivas, são práticas, geralmente muito inteligentes, né? Que elas também desejam chegar ao objetivo a todo custo. E isso, então, traz a possibilidade de ser algo bom, né? E pode ser também algo ruim,
né? Então, você ser do temperamento colérico, do estilo dominante, isso não significa que é ruim ou bom. Vai depender de como você vai estar desenvolvendo também, no nosso caso, o nosso relacionamento com Deus, para que haja equilíbrio. Mas a pergunta dela é muito pertinente e realmente, né, os temperamentos têm a ver também com o nosso perfil de personalidade, como nós nos relacionamos com as pessoas profissionalmente, ministerialmente, né, de forma familiar. É muito boa a pergunta dela. Tem a ver, sim, a relações fortes. E uma coisa também, da mesma forma dos temperamentos, eu posso ser, né, 80% dominante, 20% influente. Então, a gente vai ver isso, e vai ter também, né, aquela escola bíblica nossa, com a possibilidade de você fazer o seu teste antes e depois a gente, né, dividir nas classes para a gente refletir sobre isso. Mas eu creio que isso vai dar para nós a possibilidade de um autoconhecimento, de conhecer também as pessoas, não só na questão do temperamento, mas na maneira como nós nos relacionamos também profissionalmente, ministerialmente, né, na família, enfim. Eu acho que vai ser bastante proveitoso. Então, Paulo ele era dominante, né, nesse perfil comportamental, né, nesse perfil de personalidade. Então, nós podemos perceber também que Paulo também era colérico. Então, é só você que tem identificação com esse perfil comportamental ou com temperamento colérico, de saber, então, olha que coisa linda que Deus fez na vida de uma pessoa do temperamento colérico, né? E ele não precisou deixar de ser colérico, ele precisou ser controlado pelo Espírito Santo. Então, isso é uma questão também que a gente precisa ver aqui. Deus não vai anular a sua personalidade, porque, afinal de contas, foi Ele que te fez assim. E Ele precisa, então, de estabelecer esse equilíbrio na diversidade. Então, não fique com medo, por exemplo, de ser colérico, né? Principalmente quando você lembra de alguns defeitos, e a Bíblia é muito realista, ela coloca os defeitos e as qualidades, e mostra isso de uma forma bem tranquila, não esconde. Então, vai colocar o Paulo, né, como um colérico cruel, frio, né, mas vai colocar também o Paulo como um líder colérico, né, bem-sucedido, porque tinha perseverança, porque é prático, porque exigia, né, que as coisas acontecessem da maneira como precisasse, enfrentando as consequências adversas, tendo uma palavra firme na hora certa, doa quem doer. Então, precisamos estar entendendo isso de uma forma bem interessante, ok? No perfil de Paulo, nós podemos ver a ação do Espírito Santo. Fala, Milena. O senhor acha que, por exemplo, para mim é exatamente isso, né? Tem exatamente esse perfil e passei assim, Paulo sempre foi o meu alento, porque eu olhava e falava assim, se Deus usou Paulo, ele pode me usar, e eu não vou ficar pelo meio do caminho. Mas o senhor acha que muito do receio que a gente tem, né, que a Tamires coloca ali, é por conta do estereótipo de cristão que se criou? Sim, que acaba levando para a hipocrisia, né? Porque geralmente as pessoas, quando têm um relacionamento superficial, elas agem de um jeito diante das pessoas, né? Mas no íntimo, e também quando elas estão completamente à vontade, ou quando assumem posição de autoridade, e aí então se mostram com reações completamente diferentes, comportamentos bem diferentes. Então, porque tem essa ideia, né? Até a sociedade também tem de um Deus bonachão, né? Que deixa passar tudo. E aí, então, tem essa ideia também que o cristão deve ser dessa forma e dessa maneira. Por outro lado, também, quando as pessoas têm esse tipo de temperamento e assumem isso dizendo assim, eu sou desse jeito, né? E as pessoas têm que me aceitar assim, porque, afinal de contas, foi assim que Deus me fez, também é uma ação completamente errada, porque Deus quer que você seja um colérico controlado pelo Espírito Santo, um melancólico controlado pelo Espírito Santo, um fleumático controlado pelo Espírito Santo, um sanguíneo controlado pelo Espírito Santo.
deseja que você seja um dominante, né? Controlado pelo Espírito Santo, um influente, controlado pelo Espírito Santo, né? Uma pessoa que tem um perfil de conformidade controlado pelo Espírito Santo, uma pessoa que tem um perfil de estabilidade controlado pelo Espírito Santo, né? Esse é o desafio, e nós podemos ver a mescla desses temperamentos em Jesus, de uma forma muito controlada. E nós, então, geralmente herdamos mais um temperamento do que o outro, mais um comportamento, né? Um perfil de comportamento do que o outro, mas podemos, então, buscar uma vida também orientada pelo Espírito Santo e seremos certamente uma bênção. Eu queria pensar com vocês aqui se nós conseguimos definir o perfil dominante, né, em alguém, por exemplo, famoso, né? Aí pode ser assim, um personagem que nós tenhamos admiração, ou um personagem que, de repente, nós reconhecemos esse tipo de personalidade, de comportamento, de temperamento, mas que não necessariamente nós concordamos com as ideias, né? É bom colocar num exemplo positivo, né? E aí, se precisar também colocar um exemplo negativo, só porque se colocarmos exemplo negativo, aí geralmente as pessoas falam assim, então eu não quero ser esse, não, né? Eu não quero ser esse, não. Aí não é a questão de querer ou não querer, é a questão do seu perfil comportamental, né? A maneira como você reage. E se você tiver condições de assumir isso com sinceridade, vai ajudar a você se conhecer e conhecer também as pessoas que estão à sua volta, né? Que poderão te aturar e te entender melhor, e você vai poder entender e aturar melhor algumas outras pessoas, ok? Pastor, eu só acho que você fez um desafio difícil, porque um dominante colérico que não seja controlado pelo Espírito Santo dificilmente vai dar um bom exemplo, pastor. Entendi. Pensa bem. Acha um bom mas, exemplo então, mas aí, colérico não pensar controlado. então, Miliane, vamos pensar então no colérico dominante controlado pelo Espírito Santo. Aí nós vimos aqui, biblicamente é Paulo. Biblicamente né? Paulo. Só Paulo, Na pastor. história, aí pode ser na história, né? Na história, e pode ser também hoje, né? Pode ser hoje também. Tem uma pessoa, mas eu acho que não sei se seria. Também já é bem da história mesmo, mas Churchill era uma pessoa com um perfil dominante colérico e foi uma bênção, porque conseguiu ser. Mas eu não consigo, pastor, sinceramente, assim, olhar em volta. Então, Martim Lutero, como a Tamires colocou, também ele tinha também esse perfil também. Então, gente, vamos passar então agora aqui por outro perfil aqui, né? O perfil de Pedro, né? Influente e motivador. Tem gente também que quando nós conversamos assim, você tem um perfil influente, aí fala assim, um personagem bíblico que possa me ajudar, Pedro. Aí eles pensam também logo, né, naquelas condições de Pedro ter negado a Jesus, essa coisa toda, e falar, eu também não quero ser assim, não. Aí nós podemos definir novamente aqui algo importante, de que não é você querer, né? É a forma como você como você reage, né? Então, Pedro é um dos melhores exemplos de influentes na Bíblia, né? Muito falante. E, por ser muito falante, deixa os seus defeitos visíveis, né? Nós podemos perceber de que o dominante, né, ele é claro, direto, objetivo, fala o que bem entende, mas ele também não vai ficar falando o tempo todo. Agora, nesse perfil comportamental, a pessoa é muito falante. E ela se torna também uma pessoa imprevisível, né? Mas, ao mesmo tempo, é amável, alegre, mas, num outro momento, ela já é uma pessoa que reage, né? Porque é muito emotiva. E aí pode ser uma pessoa que você não entenda muito, né, o seu perfil comportamental, porque não encontra muita estabilidade. Você pode ver isso no apóstolo Pedro, quando ele tem a ousadia de repreender a Jesus. Ele chama Jesus à parte, em Mateus 16, 22, e vai dizer assim, puxa vida, você não leu direito não o Antigo Testamento? Isso nunca pode acontecer com você, né? E nós podemos perceber no perfil dele também, né, de que ele é muito impulsivo,
né? Você pode ver isso na forma como ele atende o chamado de Jesus, Mateus 4:20. Jesus fala para ele: vem e segue-me. Ele vai e segue logo, né? Não pensa muito. Talvez pense depois, mas no momento não, né? Então age muito por impulsividade. A sua reação também, ver Jesus andando sobre as águas, ver Jesus andando sobre as águas, ele falou: eu também quero. Mas depois que ele vai pensar nas consequências daquele ato e começa até a afundar, né? Também a atitude dele diante da transfiguração: ele fala: está tão bom aqui, vamos fazer as 3 tendas e vamos ficar por aqui mesmo, né? E a sua reação, né, quando Jesus está preso, que ele vai dizer que não conhece Jesus e o galo canta, e também quando ele sabe da ressurreição de Jesus, né, então ele tem uma atitude inusitada, que ele sai nadando nu, não quer nem saber, não mede as consequências, né? Então nós podemos ver essa impulsividade muito marcante na vida de Pedro, né? E geralmente o influente motivador tem essa característica. Já falamos aqui que era falante, né? Isso tem o lado positivo e o lado negativo. Nós podemos ver, né, a forma como ele tem a percepção de falar de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E depois então de reprovar a Jesus, e aí merece uma repreensão tão clássica, conforme nós encontramos em Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao 20. Também interesseiro, né? Seus questionamentos quanto aos favores por seguir o Mestre, né? Mas depois de cheio do Espírito Santo, nós podemos ver que ele se torna estável e perseverante. Ele também é descontraído, né? Por isso, né, uma pessoa com esse perfil comportamental pode exagerar nas brincadeiras e pode fazer também afirmações fora de hora. Possui a tendência, né, de ter dificuldades com rotinas, né, e situações que não são do seu interesse, eles deixam em segundo plano, né? Tem muita dificuldade de fazer as mesmas coisas. O colérico, por exemplo, já tem, né, essa prática de enfrentar as rotinas como algo que precisa ser feito para se alcançar um objetivo. Agora, a pessoa do perfil comportamental influente, ele já tem dificuldade da rotina, né, de ficar fazendo a mesma coisa sempre. Por isso que geralmente começa as coisas e não acaba, né? Mas também tem os seus pontos fortes aqui, costuma liderar então de forma descontraída, positiva e liberal, né? Mas não são presos às regras. Às vezes são mal compreendidos também por isso, porque aquelas pessoas que são assim mais objetivas se sentem um pouquinho renegadas, né, nos seus compromissos, porque não é o forte de um líder motivador estabelecer regras, né? São otimistas, né, apesar de serem também bastante emocionais, mas são otimistas, eles veem, né, a vida com otimismo, delegam funções com facilidade, são extrovertidos, são ótimos argumentadores e trabalham muito bem de forma improvisada, né? Então, quando chegam num determinado lugar, são o centro das atenções, né? E também tem essa dificuldade de, se não vigiar, de falar determinadas coisas que depois não cumpre, né? Porque tem a tendência de querer ficar bem com todo mundo, né? De ser a pessoa mais popular, assume determinadas responsabilidades e depois também nem cumpre, às vezes nem fala, e vida que segue, né? Então, tem essas dificuldades. Nós podemos ver aí em Pedro, então, esse líder influente, motivador, né? Mas que tem, então, essas características: falante, imprevisível, impulsivo, interesseiro, descontraído, né? Otimista, delega a função com facilidade, é extrovertido, é um ótimo contador de piada, né? E trabalha muito bem de improviso, né? Apresenta argumentos com muita facilidade. Então, esse seria, né, o perfil, assim, de uma forma geral,
do influente, do motivador, né? E da mesma forma que nós pensamos aqui, aí foi colocado aqui, né, o Churchill, foi colocado o Martim Lutero, foi colocado também o Silas Malafaia, o Bolsonaro, né? Poderíamos identificar alguém que seja um personagem histórico, né, o contemporâneo, que tenha esse perfil de ser influente, né, que vocês conheçam, ou pode ser também alguém da igreja, que você também enxergue esse tipo de perfil, né, levando em consideração de que não há perfil comportamental nem certo nem errado, ok? Na história aí, será que nós encontramos alguém? Será que o Obama seria esse tipo de liderança influente, motivadora? Parece-me que sim, parece-me que sim. Mas deve ter muitos, porque muitos líderes são assim. Muitos líderes são assim. Na questão que você colocou de delegar funções, às vezes prometer coisas que não, depois não tem essa estreiteza de querer, né, realmente cumprir. Tem muita gente, e por ter esse carisma, né, são lideranças carismáticas mesmo, que as pessoas seguem essas pessoas. Personagem bíblico do Antigo Mandela, Ginaldo Testamento, está colocando aí. Nelson Mandela, influente, verdade, verdade. Personagem bíblico no Antigo Testamento, parece-me que Davi se encaixa, né? Davi se encaixa nesse perfil de líder influente. Mas geralmente o líder assim influente do temperamento sanguíneo, se não tiver cuidado, ele tem dificuldade na questão dos seus relacionamentos amorosos, né? Tem muitas histórias para contar nisso, porque é ótimo argumentador, né? Boa argumentadora. Que horror, e aí desenvolve várias aventuras, né? Tem facilidade de convencer as pessoas, né? Bom de papo. Um bom de papo. Davi era bom de papo, gente. A gente não tem dúvida. Bom Salomão, então, devia ser... Salomão é influentíssimo. Altamente influenciador. E isso é muito... o que eu acho assim, interessante, quando a gente pensa, né, pro foco que a gente quer, que é entender o Deus que nos usa, apesar de todas as nossas diversidades e todas essas características. O Juninho falou que Salomão era influenciador e influenciado. Exatamente, mas esse é o perfil aí do temperamento sanguíneo, é isso daí. Da mesma forma que influencia, também é facilmente influenciado. O colérico já não, né? O colérico é influenciador, difícil. E aí, para ter um perfil tipo de profeta, Isaías, né? O cara que tem que ir lá dar uma mensagem dura, se expor. Tá. Não... então, mas às vezes, Miliane, o melancólico, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, ele também, quando ele está sob pressão, quando ele entende que está pressionado para falar e entende que é ele que tem que falar, ele também ganha coragem, com muito sacrifício, mas ganha coragem para adquirir um perfil assim, né? Aí tem que ver a questão do Jeremias, né? A vulnerabilidade dele de ser chorão, emocional, talvez não o coloque como dominante, né? Então a gente precisa ver isso. Ainda tem mais perfil para ver. E tem mais um pouquinho mais para frente para ver, né? Por exemplo, nós vamos ver depois, né, o Moisés. Aí nós podemos ver que Moisés era firme demais em muitos momentos, mas ele não era dominante, né? Então a gente percebe de que o melancólico pode adquirir, né, com um pouco mais de dificuldade, essa postura de ser direto, objetivo, de não abrir mão daquele pensamento a todo custo. E tem a questão também de ser controlado pelo Espírito Santo, né? Mas a gente vai vendo aqui e vai chegando lá. Okay? O Márcio perguntou qual a personalidade de Gandhi. Então, parece-me que Gandhi também tem essa característica de ser influente, né? Gandhi, Nelson Mandela, né? Nós podemos ver, aí poderíamos pensar que o Martin Luther King talvez também, né? De que eles têm uma forma, uma estratégia de se alcançar o objetivo, né? Eles são estratégicos, é diferente.
né, para alcançar um objetivo. Eu vejo que não sei, o dominante tem um perfil mais operacional. Ele pega para fazer. Se Isso, e tem que ninguém ser fizer, ele vai aquilo, pegar para fazer. E tem que ser do tem jeito que que ser ele quer. do jeito que ele quer, é isso daí, né? Aí, mesmo se as pessoas acharem que não, ele vai estar insistindo que tem que ser daquela forma, daquela maneira, e ponto final. Não aceita opiniões, né? E tem que ser daquela estratégia que ele entende. Aí, quando ele é controlado pelo Espírito Santo, isso é mais domado. E às vezes, o Espírito Santo também o leva a tomar decisões assim, radicais, porque não tem jeito, porque a situação também exige, né? Então, ser direto também, não aceitar opiniões em determinado momento também pode ser uma ação divina na vida de Aí seria alguém. também não ser influenciado quando... Porque, por exemplo, isso é uma coisa que eu percebo muito. Tive até a oportunidade de fazer um estudo para a ABU sobre identidade cristã. Eu estava assistindo um vídeo de música e a menina começou a fazer uma preleção e ela falou exatamente o que eu tenho percebido. O que falta na nossa sociedade hoje é que cada crente saiba qual é a sua identidade enquanto crente e assuma essa identidade. Então, de certa maneira, uma pessoa que tem um perfil dominante, colérica, quando ela se agarra na identidade dela, isso para ela não é mais uma dificuldade. Ela não está mais preocupada com o que os outros vão pensar sobre isso. Já uma pessoa influente, talvez ela fique mais preocupada porque ela também quer que as pessoas gostem dela. Eu acho que isso é muito interessante, quando a gente pensa na identidade cristã a partir disso. É verdade. Porque, assim, nós vamos ver, domingo que vem, né, sobre o comportamento de Moisés. Aí você vai ver, como a Tamires coloca aqui, de que existe a possibilidade da reação. Mas o colérico, ele reage quase que automaticamente. Ele vê a situação e não consegue ficar calado. Ele vai dizer, é isso aqui, ponto final. Você gostando ou não gostando, né? Agora, do perfil, por exemplo, do Moisés, ele já vai pensar assim, como é que eu vou poder falar isso sem pagar mico, né? E como é que eu vou poder fazer isso também de uma forma que seja excelente? Então, nós podemos perceber de que existe a reação, mas essa reação também ela é tomada de formas diferentes, analisando o perfil comportamental ou o temperamento, né? O Dinaldo coloca aqui, parece, né, de que a Mônica entende de que ele tem um perfil influente. Eu concordo, eu acho que você tem mesmo esse perfil aí influente. Aí eu acho que a Mônica está fazendo uma boa afirmação, observação a seu respeito, né? Sempre levando em consideração de que não é certo nem errado, né? Ser dominante, ser influente, ser estável, né? Ou ter um perfil de conformidade, né? Mais uma vez, nós queremos ressaltar isso. Como é que nós vamos trabalhar, né? Semana que vem, nós vamos ver mais 2 perfis, ok? Nós vamos ver o perfil estável, né? E o perfil também de conformidade com os personagens bíblicos. E no outro domingo, né? No segundo domingo, mediante as programações aí, que depois a gente vai ver com a Sandra e com a Miliane, da questão do Dia dos Pais, de saber, então, como é que a gente vai fazer, e mais aí nós estamos programando, então, aquele momento, né? Nós vamos compartilhar com vocês, a partir da semana que vem, a possibilidade de vocês estarem fazendo um perfil pessoal de comportamento de vocês. É bem rapidinho, bem legal. A Miliane está arrumando uma estratégia muito interessante. E aí, então, né, eu acho que no segundo domingo, se der, a gente, então, vai ter aquela classe para a gente, né, se autoconhecer e aí continuar a caminhar aí dentro das reflexões aí do Sermão do Monte, ok? Então, hoje nós vimos 2 perfis, nós vimos o perfil dominante e o influente, tá? E vai ser online mesmo, Tamires, que nós estamos pensando em fazer, ok? Aí nem precisa somar manualmente, nem nada. E depois, então, nós vamos ter aqui uma conversa geral à luz aqui do Sermão do Monte. E você vai perceber, então, de que Jesus ele é tão marcante, porque ele era assim muito conhecedor da natureza humana, né?
ele também se conhecia como ninguém, incentivava também, muitas vezes, os seus discípulos, as pessoas que estão à sua volta, a se autoconhecerem. O apóstolo Paulo também dá para nós essa dica, para não pensarmos nem além e nem aquém do que convém a respeito de nós mesmos, e que nós possamos estar aprendendo, então, a respeito disso. Milene, parece que tem uma observação da Patrícia, alguma coisa aí. A Patrícia colocou que, quando falamos de perfil e temperamentos, eu posso ver em mim o quanto Deus pode moldar o nosso temperamento. Acredito que nós, como cristãos, precisamos reconhecer a necessidade de sermos moldados e colaborar para que isso aconteça. Eu acho que é isso, né, pastor? Seu objetivo não é que a gente simplesmente faça um testinho para identificar o nosso comportamento, temperamento, sabotadores, mas que a gente faça disso, acho que um projeto de transformação à luz do Espírito Santo, porque isso é uma coisa curiosa. A sociedade está requerendo muito isso de nós. A sociedade requer que as pessoas comecem a fazer esse trabalho. Tanto que a gente vê crescer o número de pessoas que fazem coaching, análises comportamentais, mas a pessoa dentro da igreja, a gente não procurar entender isso, né, pastor? A gente é um grupo que não se conhece. E convive, Milene, há tantos anos, né? E aí tem muitas rusgas, às vezes, desentendimento, frustração, porque não se conhece, né? E também não trabalha os seus pontos fracos para que possam serem controlados, né? E não, assim, colocam os seus pontos fortes para que eles possam alcançar a excelência. Estou vendo aqui que a Patrícia, né, parece-me de que ela tem, né, um comportamento dominante colérica, mas que Deus tem trabalhado muito na vida dela. Eu queria ouvi-la, se ela assim desejar. Eu queria fazer uma observação com relação ao meu temperamento. Como eu falei aí, quando eu era adolescente, né, assim que eu entrei para a igreja, eu era uma pessoa extremamente, né, explosiva, agressiva, brigava na rua, brigava com menina, brigava com menino. E depois que eu me converti, Deus foi moldando isso. E eu estava aqui ouvindo a lição e estava lembrando de... Bem quando eu era bem recente, eu sentei com uma amiga que me levou para a igreja e nós líamos, né, o Sermão do Monte e ficávamos falando, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo. E, assim, Deus fez algo maravilhoso na minha vida, né, no meu temperamento. E eu tenho uma observação para fazer que, há uns anos atrás, eu passei alguns anos com síndrome do pânico, depressão, uns problemas emocionais que, acredito eu, que eu deixei de dar liberdade, né, para que o Espírito Santo moldasse e controlasse essa questão do meu temperamento. E eu vi muitas coisas desse meu temperamento, essas coisas negativas, né, que eu acho negativa aí, voltarem à tona, assim, com muita força. Então, assim, aí depois, graças a Deus, né, eu fui curada da síndrome do pânico, da depressão, e eu percebi de novo esse controle, né, eu permitindo Deus controlar essas questões, assim. Então, quando eu falo, quando eu ouço, né, falar de temperamento, dessas questões, eu tenho muito essa percepção, assim, com relação ao meu temperamento, o quanto que Deus me ajuda, né? O Espírito Santo assim me ajuda e me orienta a controlar e moldar essas questões aí que são negativas, né, do nosso temperamento. A gente vai parar por aqui hoje. Na semana que vem nós vamos continuar com os outros 2 perfis de comportamentos que restam, para que nós possamos estar, então, depois programando aquela aula, então, mais informal, assim, para que você também possa descobrir o seu perfil comportamental e nós continuarmos, então, avançando aí na reflexão do Sermão do Monte. Ok? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, obrigado por esse domingo de reflexão. Obrigado porque nós podemos ver que, apesar do nosso perfil comportamental, apesar de sermos humanos, o Senhor pode nos controlar, e também queremos te louvar pelas características positivas do nosso temperamento. Pedimos a Ti de que isso possa ser usado com consciência, e colocamos também as nossas fraquezas diante de Ti, para que, controlados pelo Espírito Santo, nós possamos fazer diferença, como Paulo fez, Pedro, Abraão, Moisés, entre outros. Nós pedimos a Ti
Que o Senhor receba a nossa gratidão. Obrigado pelas pessoas que participaram da Escola Bíblica Dominical. Desperta mais pessoas. Continua a usar a diretoria da Escola Dominical, abençoa a Sandra, Miliane, a Deus, todas as pessoas que estão envolvidas. Concede para nós um restante de domingo na tua presença. Abençoa aqueles que precisam da sua intervenção de uma forma bem direta, ainda hoje. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Está fechado, Sandra, teu microfone abriu. Amém. Manhã, hein, irmãos? Eu estou aqui quietinha, só refletindo aqui no meu temperamento, chegando às minhas conclusões, mas muito bom nos conhecermos, né? E é o Espírito Santo mesmo que nos molda. Eu quero dar os parabéns à nossa irmã Geralda, que completou um ano mais de vida ontem. Parabéns, irmã. Que o Senhor abençoe a sua vida. E a Simone Alves, que completa hoje, ambas professoras da EBD, tão dedicadas que nós podemos contar, muito dedicadas e responsáveis nesse ministério. Deus abençoe a sua vida. Irmã Geralda e irmã Simone. Deus abençoe. Irmãos, vamos aos nossos avisos. Hoje, 19 horas, culto presencial. Se você fez a sua inscrição, não fez, ainda dá tempo. E se você não tem condições, participe de estado presencial, participe da live. Terça, 19 horas, reunião de oração, é a terça do avivamento. Quarta, às 20 horas, são os homens que se reúnem através do Zoom. Na quinta-feira, encontro dos jovens, às 18 horas e 40 minutos. Às sextas, os adolescentes, às 20 horas, todos através do aplicativo Zoom. Ok, irmãos? A Miliane vai colocar aí o slide para nós lembrarmos dessa programação do Infanto Juvenil, né? Se for possível, a Miliane vai colocar, encontro realizado pelo Infanto. Enquanto a Miliane coloca o aviso, eu também queria pedir aos professores da Escola Bíblica Dominical, que eu vou deixar o recadinho lá no nosso grupo, no grupo dos professores da EBD, porque conforme o pastor tem anunciado, tanto a terça-feira ela vai voltar, né, com agendamento, e também o culto das crianças à noite. Então, o Infanto, ela está pedindo aí, o Infanto Juvenil, nossa irmã Paloma, a ajuda dos nossos professores da EBD, que possam participar do culto das crianças à noite. Então, você, professor da escola dominical, se você pode contribuir com a participação, claro que vai ser uma escala, não serão todos os domingos, então eu vou deixar o recadinho hoje, no máximo amanhã, e, por favor, coloque o seu nome. Não serão todos os domingos, com certeza a Paloma vai fazer uma escala, mas vamos ajudar a esse retorno do Infanto com os cultos das crianças também no domingo à noite. Enquanto o pai, né, a família vai estar lá no templo participando do culto à noite, as crianças estarão em segurança nas suas salinhas também tendo o seu culto. Então, professor da IBD, envolva-se nesse culto das crianças, ok? Coloque o seu nome lá, se prontificando para ajudar e participar dessa escala. E temos aí, né, o Departamento Infanto Juvenil irá comemorar o Dia dos Pais, com uma palestra realizada no dia 7/8, através do aplicativo Zoom, às 19 horas. Nosso pastor, Samuel Cesarino, vai estar aí numa palestra abençoada. Pai, participe! Vai ser muito bom e esse momento também para os pais é muito importante. E a Paloma lembra que as lembrancinhas para os pais serão entregues no dia 8/8, a partir das 16 horas no pátio. Então, pai, passe lá no pátio da igreja, vai ter lá para você tirar foto com o seu filho, receber uma lembrancinha, e assim será a sua homenagem a ele. Muito merecida. Muito obrigada pela sua presença. Domingo, vamos continuar aí, hein? De olho no nosso temperamento. Não perca. Eu e você, eu e você, você e eu aqui, ó, juntinhos na EBD. Beijo, amados. Abre sua câmera aí, vamos dar um tchauzinho.
Paz, gente. Bom domingo aí. Bom Bom almoço. domingo, pessoal. Bom almoço. Aproveitem o O sol e o frio. calorzinho, que a promessa é que o frio vem. Hoje Bom frio. ainda. Olha a neve, olha a neve. Olha a neve. Já chegou no Pedrinho, já chegou Já, no só o Pedrinho. Pedrinho, por enquanto, que Vou recebeu a passar neve. para ver esse boneco de neve, hein, Pedrinho? Bom domingo, Alô, pessoal. Paz, Tchau, gente. tchau. Deus abençoe.